casa, licença, para a gente conversar bastante nessa tarde tão bonita. Realmente está um sol lindo, né? A temperatura subiu um pouquinho. E você que vai ficar aqui com a gente no programa, seja muito bem-vinda, bem-vindo para participar. O assunto de hoje é um assunto que o mundo inteiro está falando. É o dia da luta aí contra o câncer. Isso é algo mundial, que a gente traz essa pauta para o nosso país, para a nossa região, que é tão importante. É isso. E o que a gente quer aqui hoje é falar sobre prevenção, maneiras que nós temos, coisas simples do nosso dia a dia e que a gente pode modificar para melhorar a nossa qualidade de vida, pensando na prevenção contra o câncer, tá bom? Falando nisso, também tem outros destaques que você vai ver. O Falando Nisso está no ar. Hoje é Dia Mundial da Luta contra o Câncer e esse é o nosso assunto no estúdio. Tem também os destaques da web e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 8 de abril, o Falando Nisso Band começou. Vamos começar então, gente, com a nossa mensagem para você. Não se entregue aos seus medos ou aqueles pensamentos que te paralisam, que te aprisionam. Realmente a gente tem que tentar desviar o pensamento, amigo. É verdade, né? Às vezes acontece isso, a gente perde tanto tempo, né, sentindo medo. Então sempre que algo assim vier à sua mente, pense que nada vem até você que seja maior que você possa suportar. Então, se você está passando por uma situação, acredite que você dá conta. Porque tem alguém que faz esse permeio de isso pode para ele ou para ela, isso não. Nos dá o sustento, né? Nos Descansa. dá a base. Viu? Agora a gente vai para os nossos sorteios para esse mês de abril. A gente começa mostrando um presente da Ortovip, tá aí o nosso Instagram. E a escova elétrica que a gente vai sortear esse mês. Essa escova elétrica, gente, ela é completa para você cuidar do seu sorriso, da sua saúde bucal, tá bom? Tem também um outro kit para você presentear o seu fofucho aí, seu companheirinho, companheirinha, seu animal de estimação, com a Polipet. Tem um boné ali para você, mas a maioria é tudo para o seu bichinho, tá bom? E aí, para você concorrer, primeiro de tudo, tem que entrar no nosso Instagram. O @Falando Nisso Band, já segue a gente também. A gente tem muito aqui. Sabe essas mensagens que vocês gostam, que a gente comenta? Tem aqui, tem a foto com os nossos colunistas ou participantes também. Caso você precise de algum contato, pode acessar aqui. E aí, passo a passo, em cada fotinho, tem como você faz para concorrer, tá bom? Tem que seguir tudo certinho. Por quê? Dia 2 de maio a gente faz o sorteio. Esse prêmio da Polipet, se você ganhar, precisa retirar na nossa sede aqui em São José dos Campos. Já essa escova da Oraljet aqui, tão bacana que a Ortovip quer dar de presente para você, quem ganha precisa ir até a clínica, também em São José, no bairro Jardim Esplanada. Boa sorte para você que participar. E aí, gente, o nosso canal de comunicação com você é sempre o WhatsApp que a gente deixa durante todo o programa aqui para você. Olha, 99716-7989. Por aqui você pode mandar mensagem pra gente, conversar com a gente, porque a gente responde, lê tudo, tá bom? Nem tudo vai pro ar por causa do tempo, mas a gente adora interagir com você, aí que tá do outro lado. E aí você também pode participar da nossa enquete pelo nosso WhatsApp. A pergunta de hoje é assim, olha, você sabe quais os alimentos devem ser evitados, né, que são cancerígenos? Então você pode colocar hashtag sim, hashtag não. No terceiro bloco a gente mostra o resultado, vamos ver. Eu sei que muitos podem até te surpreender no que a gente vai conversar hoje aqui no programa, tá bom? Então, se sim, comenta pra gente, eu acho que isso é. Pode mandar que a gente tem uma profissional para ajudar até a tirar a nossa dúvida, tá bom? Porque hoje, então, como eu falei, é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E a gente vai falar sobre prevenção. Só no nosso país, o INCA prevê 600 mil novos casos em 2025, um número que assusta e alerta também para o tema de hoje. Você sabe, então, quais são os principais tipos de câncer? Os que mais acontecem, os que mais aparecem aqui no nosso país? Esse bate-papo, então, nós convidamos a médica oncologista, a doutora Fernanda Navarro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, fiquei curiosa com essa pergunta que a Águida fez para o pessoal de casa, né? Quais são os cânceres que, infelizmente, são os mais comuns incidentes na população do nosso país?
A gente segue um pouco aí a população mundial, né? Os tumores mais comuns são de mama nas mulheres e de próstata nos homens, mas a gente tem essa estatística tirando os que a gente chama de pele não melanoma, que os tumores de pele são muito comuns, então se a gente colocar numa estratificação ali, eles são os mais comuns, mas a gente acaba deixando eles um pouco de lado quando a gente fala de estatística para a gente considerar os órgãos sólidos, né? Então, mama e próstata são os mais comuns, Mama tirando a para as pele. mulheres, a próstata para os Pros homens. homens. Agora, de uma maneira geral, doutora, existem, por exemplo, dicas para que a gente possa prevenir o câncer? Sim. É uma questão da alimentação, que eu acho que eu não vou falar muito a fundo, senão vou dar a resposta da pergunta. Perfeito. Mas a alimentação é muito importante, né? E acaba que vira quase que um jargão, assim, qualidade de alimentação, atividade física, perda de peso, mas assim, não tem como sair desse contexto, né? Então, além da alimentação que a gente pode falar mais específico depois, atividade física regular, controle de peso, né? O controle da obesidade hoje também, mundialmente falando, é uma coisa assim extremamente necessária, que a gente sabe que vários tumores têm relação com isso. Então, e é uma doença que muito incidente, né? Então, os hábitos, né, de tabagismo, etilismo, que devem ser evitados e cessados sempre. Exposição solar, com uso de proteção solar. Então, tem várias maneiras para a gente conseguir evitar que isso aconteça. Doutor, interessante que todos esses motivos que você citou aqui são atitudes, hábitos que a gente acaba tendo, seja eles bons ou ruins, mas é algo que a gente acaba fazendo. Porque por muito tempo se pensou que o câncer era uma falta de sorte. É como se a pessoa tivesse, infelizmente, sido sorteada ali para ter essa dificuldade ou essa adversidade, né? E hoje se entende, então, que as maiores causas do câncer são hábitos que a gente acaba tendo no dia a dia. Ou seja, é uma responsabilidade, querendo ou não, nossa. Sim, isso é uma coisa muito legal de falar, porque a maioria das pessoas, quando chegam pra gente, principalmente, acham que o câncer é... E de tudo isso que você falou, doutora, porque o que mais poderia ser? Infelizmente sim, né? A gente sabe que o câncer, ele é uma doença do envelhecimento, então, das células. A gente acaba esperando uma incidência maior aí a partir dos 60 anos. Porém, a gente tem, nos últimos anos, esse aumento do câncer, do diagnóstico de câncer em pacientes menores de 50 anos. E isso, sim, está relacionado com os hábitos, né? Tabagismo em idade muito precoce, bebida alcoólica em excesso, a questão da alimentação, né, dos ultraprocessados, já dei um spoiler, né, da resposta, Ótimo, mas Não tem problema. isso leva ao desenvolvimento de tumores numa idade mais precoce. E tem também os hereditários, como eu falei, em torno de 10% aí, daquelas pessoas que nasceram com uma alteração genética e que predispõem ao desenvolvimento. Essas mutações, o tumor acaba aparecendo, o câncer acaba aparecendo numa idade mais precoce, justamente porque a pessoa nasceu com aquela alteração, né? Então, isso também explica um pouco, uma pequena parcela desses diagnósticos numa idade precoce. Além de participar da nossa enquete, você em casa pode também concorrer a um par de convites, mandando uma mensagem para a gente. São convites para o Cinemark,
para você ir ao cinema, então, por nossa conta, tá bom? É uma maneira da gente agradecer a sua companhia. Então, manda pra gente aqui mensagem. Você pode mandar no 12 997 16 7989 a sua perguntinha com o hashtag falando nisso. Aí a gente consegue contabilizar a sua participação e colocar aqui, então, durante o programa para a doutora responder. Muitas vezes a gente tem hábitos que vêm com a família. Aí pensa assim, nossa, meu pai já teve esse câncer. E às vezes não é pela questão hereditária, mas pelos hábitos que a gente vai aprendendo também na família. A doutora pode trazer isso para a gente, que é algo interessante. O programa de hoje é para isso. É para alertar e causar mudanças no nosso dia a dia. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar então para o nosso WhatsApp, tá? Inclusive responder a pergunta da nossa enquete. Você sabe quais alimentos são cancerígenos? Quais alimentos fazem mal para a nossa saúde? Que estão lá no supermercado, no nosso dia a dia, disponível, né, gente? Hashtag sim, não. Pode colocar para a gente que durante o programa a doutora vai dar item aí. O que a gente tem que evitar, tá bom? Para ter uma alimentação melhor, mais saudável e também mais qualidade de vida. Agora a gente vai para as nossas notícias. Perfeito. Vamos lá, então. Aqui em São José dos Campos, um aeroporto foi fechado temporariamente após um avião da FAB sair da pista durante o pouso. Ao vivo, então, do local, a gente vai conversar com o Leandro Sampaio. Ele vai atualizar a gente sobre as informações. Leandro, a pista já foi reaberta. Como que está a situação aí? Boa tarde. Oi, Águida. Boa tarde para você também. Boa tarde, Lucas. E boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso desta terça-feira. Ainda não foi liberado nem para pouso, nem decolagem de aviões de grande porte, viu, Águida? Agora há pouquinho, atualização aqui em tempo real para o Falando Nisso. Um avião de pequeno porte da FAB acabou de pousar aqui no aeroporto. Nesse exato momento, viu, pessoal? Isso porque deve ser um pequeno avião aí da FAB de administrativo que fez esse pouso, porque ainda continua fechado, então, para pouso e decolagem para aviões grandes. Isso porque, como vocês citaram agora há pouco, ontem à tarde, aí no finalzinho da tarde, um avião da FAB, então, acabou saindo da pista no momento de um pouso. Então foi um pouso forçado. Inclusive nós temos aí a imagem deste pequeno avião, um avião de pequeno porte na área de mata aqui dentro do aeroporto. Uma foto enviada aí pelas pessoas que moram em prédios aqui próximo, viu, pessoal? A reabertura da pista, então, fica de acordo aí, olha, ocorrerá após a retirada desta aeronave ali da área de mata. Isso porque o CENIPA ainda está fazendo aí toda a investigação do caso para entender os motivos que fizeram com que este piloto aterrissasse então e fosse com essa aeronave além da pista do espaço permitido. A gente sabe que esta aeronave, ela é do Grupo Especial de Inspeção de Voo, o GEIV. Não houve feridos, viu? Todos que estavam dentro da aeronave passam bem. A gente continua acompanhando todo o desenrolar desta história, porque a gente sabe que o fechamento de um aeroporto, principalmente aqui de São José dos Campos, acaba causando aí um caos na cidade e também na região, porque é um meio de transporte hoje muito utilizado aqui na nossa região. A gente continua acompanhando, viu, Lucas e Águida? Como eu falei para vocês agora há pouco, um pequeno avião da FAB acabou pousando aqui no aeroporto, mas isso não significa que a malha aérea está liberada para pouso e decolagem de aviões de grande porte. A gente continua acompanhando, é com vocês aí no estúdio. Um susto que precisa, então, agora ter cuidados, né? Então, é excelente você trazer a notícia. Que bom ter você aqui com a gente, amiga. A gente estava com saudade de mostrar o seu rostinho e trazer informação de maneira tão querida e tão bacana como você faz, viu? Uma boa tarde para você, um bom trabalho. Leandro volta com o nosso jornalismo, Brasil Gente Vale e também do Band Cidade, segunda edição. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos ter os destaques da internet, o que está rolando de fofoca e mais sobre prevenção contra o câncer. A gente volta já já. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Semana passada, Elisângela, a ganhadora da escova da Orojet, esteve em nossa clínica para a retirada do seu prêmio. Além da retirada, nós orientamos a Elisângela como utilizar a escova Orojet, que é uma escova elétrica, uma ferramenta fantástica para manter a sua saúde bucal. E você, quer ganhar a sua? É só participar aqui no programa Falando Nisso, que no final do mês, quem sabe você pode levar essa escova.
o maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estrada. Estamos de volta com a linda cidade de Aparecida, né? Uma câmera diferente para você em casa. Lá no fundo a gente vê a Basílica, que legal, né? Muito calor. Neste momento, 26 graus com máxima de 27, sol, sem previsão alguma de chuva. Um beijo para você dessa região que assiste o programa. Participa com a gente também mandando perguntinha. A gente fica muito feliz, tá? Agora, vamos pensar um pouquinho sobre saúde bucal. A gente está falando para vocês participarem desse sorteio tão bacana do Ortovip, da Escova Oral Jet. Você entra no nosso Instagram, @FalandoNissoBand, faz a sua participação para ganhar que nem essa querida que a gente vai ver agora do mês passado. Olha que legal. Estamos aqui com a Elisângela Conceição de Souza, que foi a contemplada no sorteio do programa Falando Nisso, dessa escova Oral Jet, que é uma escova elétrica maravilhosa, vem com 9 pontas. E aí, conta um pouquinho para nós. Você assiste sempre o programa Falando Nisso? Todos os dias. Todos os dias? Bacana, e tem visto o nosso quadro lá? Vejo. Veja. Sim. O que você acha das informações que a gente passa lá na televisão? Bastante legal, muito interessante. É mesmo? Tem praticado alguma daquelas informações? Cuidado da sua higiene bucal, da sua saúde bucal? Sempre falo para os meus meninos. E para você? Para mim então. Bacana. Então, o prêmio é seu, também a gente vai entregar o prêmio e já vamos fazer a orientação para ela de como utilizar, que eu sempre digo, a prevenção é a melhor maneira de se manter a saúde bucal. Parabéns! Obrigada. Imagina! Deus Né? abençoe. Tá bom? Amém! A Elisângela está abrindo um presente e eu vou orientá-la como ela deve utilizar a escova elétrica da Oral Jet. Aqui nós temos o suporte, né, o case, onde ela vai colocar as escovas depois do uso para esterilização com a luz ultravioleta. Tem uma luzinha, quando abre, ele desliga. A escova vem com um porta-escova muito chique, né? Com a logomarca da Ortovip Oral Jet. Essa é a escova elétrica. Aqui a gente coloca para carregar, ligado sempre numa tomada. E aqui nós temos as pontas que eu vou abrir um, tá, Elisângela? Só para poder te ensinar como que você deve utilizar, pelo menos um. Você coloca a escova, ó, as cerdas viradas para a marca Oral Jet, você encaixa e você liga. Né? Você vai fazer a escovação como se estivesse fazendo a escovação normal, sem fazer força nenhuma. Vai fazer a lavagem da escova, obviamente, normal, tá vendo? Aí você tira daqui e vai colocar no case a parte das cerdas para a luz, tá? E na hora que você fecha, vai ligar a luz do ultravioleta, que vai eliminar as bactérias. Sim. Tá bem? Tá bem. Chique essa escova. Nunca tinha visto uma escova tão completa, não só nos tipos de escova, mas também na possibilidade de você fazer uma higienização da própria escova, que é muito importante, né? Você sabe que vai se juntando nessa escova bactérias que, se você não fizer uma boa higienização, você pode ter realmente um número de bactérias não desejado nas cerdas das escovas. Obrigado por participar sempre do programa Falando Nisso, né? A importância,
Na realidade, é que vocês que nos assistem é que fazem com que a gente tenha a motivação para levar as informações sobre saúde bucal, né? Sem vocês, nós não existiríamos, tá bem? Um grande abraço, desejo a você uma excelente semana. Né? Obrigada, E desejo a todos igualmente para você também. Obrigado, querido. E desejo a todos uma semana abençoada, saúde e paz. Que legal, hein, gente? Ficou empolgado para tentar ganhar essa escova da Oreljet com a OrtoVip? Então é só entrar no nosso Instagram. Todo dia a gente mostra aqui o passo a passo, tá bom? Quem sabe você não é o próximo a fazer uma matéria, conhecer a clínica e o Dr. Otávio Fonseca. Um beijo para toda a equipe da OrtoVip. Agora a gente volta aqui para o nosso assunto do dia, o 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Esse é o nosso tema de hoje aqui no programa e você pode participar respondendo a enquete pelo nosso WhatsApp. A enquete está aí, olha, você sabe quais os alimentos são cancerígenos? Hashtag sim, hashtag não e o WhatsApp é 99716 7989. Aí você aproveita nesse número mesmo, escreve uma pergunta, algum comentário sobre o assunto, com o hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites para o Cinemark. A sua pergunta é muito bem-vinda. A gente ama ter você pertinho da gente, tá bom? Nossa entrevistada é uma médica, um oncologista, entende tudo do assunto, a doutora Fernanda Navarro. Tem dúvidas agora para a doutora responder direto do açaí? Vamos lá. Gente, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, o câncer de pele tá ali, olha, no topo entre os principais no Brasil, você sabia? Vou conversar com a Amanda. Amanda, a gente sabe que câncer de pele e você comprar um protetor solar é uma forma também de prevenção. Você sabe escolher um bom protetor? Sei, tem que ser sempre aquele mais grossinho, que sempre um pouco a mais do que você está acostumado. Se você está acostumado com 50, pega um fator 60, para mesmo que sua pele seja um pouco mais escura, mas o dano do sol é bem forte. É isso mesmo. Vamos então perguntar, né, para o profissional, para o nosso entrevistado que está no estúdio, quais são as dicas para a gente comprar um protetor solar eficiente? Eu acho que, assim, no mínimo um fator de proteção solar 60, né? E ter o cuidado que o ideal é não passar o mesmo no rosto e no corpo, né? Então, tem os protetores faciais e, geralmente, eles causam menos espinhas, oleosidade da pele. Então, ter essa diferença de ter o corporal e o facial. E o facial, geralmente, a gente recomenda aí um fator de proteção até um pouco maior, porque é uma área que vai ficar muito mais exposta, né? E vai depender, isso assim, de uma maneira geral. Mas claro que tem, né, as diferenças de pele mais oleosa, pele seca. Então, tem sempre que olhar lá. A gente tem alguns que são aqueles efeito seco, que também não dá aquele mal-estar. Às vezes a pessoa não passa porque não quer ficar melecado. Então, tem o toque seco. Então, a gente tem hoje, assim, uma variedade muito grande de produtos, né? Mas o mais importante é, no mínimo, um fator 60 ali para o corpo e o fator 70, assim, para o rosto. E lembrar, mais importante de tudo, de repassar o protetor. Principalmente as mulheres, né? Assim, a gente lava o rosto e passa maquiagem e durante o dia e tira maquiagem, às vezes passa maquiagem com protetor solar e aí durante o dia transpira, tudo sai, esquece de repassar. Então precisa repassar, né, durante o dia e lembrar que mesmo assim, quando você trabalha num estúdio fechado, lâmpada branca, precisa passar, né? Porque a exposição à luz não é só também a luz solar. A luz branca também a gente precisa se proteger. Então, ter esses cuidados de repassar durante o dia, passar mesmo quando não for sair para o sol, né? Ficar dentro de lugar fechado. E praia, piscina, nem se fala, né? E seguir a orientação, porque tem protetor que tem que repassar a cada 4 horas, após qualquer banho, né? Ou de praia ou de piscina. Então, o mais importante também é seguir as recomendações e passar todos os dias. Interessante, né, doutora? E a gente pensa muito na questão do sol, porque o sol também é vida.
a gente precisa tomar sol. Tem a vitamina D aí que todo mundo comenta, que é um hormônio necessário, a gente precisa, ainda mais a pandemia, né, veio com tanta força essa necessidade de reforçar a vitamina D, pensando na imunidade, só que ela também tem essa questão da ação do sol. Aí a gente fica com aquela dúvida, né, doutora? Quanto de sol a gente tem que tomar? Qual horário também de sol que seria bacana a gente tomar? Porque já falaram pra mim que tinha que ser aquele do meio-dia, com alguma parte exposta. Protege o rosto para não ficar velho, mas o resto pode tomar. Então, a gente tem essa... Tempo, né, quanto também. tempo? Então, a gente precisa passar esse protetor solar. Quanto tempo sem ele para a gente ter essa absorção da vitamina D? A questão da vitamina D, as pessoas usam um pouco desse argumento para falar que toma sol sem protetor, né? Mas, na verdade, assim, é 15 minutos por dia, 10 a 15 minutos por dia de sol sem protetor em uma área exposta apenas do corpo. Não precisa ser o corpo inteiro. Então, você sentar numa cadeira, colocar a perna no sol, já está sendo uma exposição solar de uma parte do corpo não protegida. Então, é uma área do corpo exposta, sem protetor, de 10 a 15 minutos e pode ser no período do tempo do sol, que a gente fala que é o sol perigoso, né? Das 10 às 16. Então, pode ser nesse intervalo, mas é isso. É um segmento do corpo de 10 a 15 minutos, uma vez por dia e ok. Então, a gente acaba já tomando esse sol. Se andar do carro para o lugar que você trabalha, às vezes para casa, a gente tem essa exposição, né? Às vezes não precisa ser uma coisa tão controlada. Isso é mais para pessoas, igual você citou a pandemia. Hoje em dia, sim, a gente se preocupa também com as pessoas que são institucionalizadas. Então, os idosos que estão em casa de repouso, precisa daquele banho de sol, né, que a gente fala. Mas são poucos minutos, uma área pequena ali que precisa para isso. Fora isso, proteção solar o tempo todo. Gente, hoje a gente está falando sobre o Dia Mundial de Combate, né, prevenção ao câncer. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente logo já tenta identificar como que a gente pode prevenir. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a questão da alimentação, que depois a doutora vai voltar para responder de fato a pergunta da nossa enquete, mas também quais são os exames, doutora, que podem prevenir ou, de repente, diagnosticar de uma forma mais precoce o câncer? Exames a gente a gente chama de rastreamento, né? Que são os exames que buscam o diagnóstico precoce nos pacientes assintomáticos. Então, o paciente não tá sentindo absolutamente nada, mas a gente vai ter uma rotina baseada principalmente na idade de fazer os exames para diagnóstico precoce. E que eu acho que todo mundo já está cansado de ouvir, né? Assim, mamografia, acima de 50 anos, que vai detectar precocemente o câncer de mama. Colonoscopia, também recomendada acima de 50 anos. A colono, ela tem uma importância ainda maior, porque quando você faz a colonoscopia, você tira, às vezes, algumas lesões ali do intestino, que a gente chama de pólipos, né? Você tira essas lesões, você está diminuindo a incidência do câncer de cólon. Então, diferente, por exemplo, da mamografia, que é mas é uma identificação precoce, a colonoscopia, ela pode prevenir o aparecimento de câncer de intestino. E isso eu sempre ressalto na hora de falar, porque existe ainda um preconceito, né, na realização da colonoscopia, inclusive dos próprios médicos de solicitar a colonoscopia. Então, isso precisa acabar, né? Acima de 50 anos, se não tiver ninguém na família de primeiro grau que tem câncer de intestino, porque aí muda um pouquinho a idade de iniciar, acima de 50 anos precisa fazer uma colonoscopia. E aí, depois da primeira, a gente vai guiar pelo resultado qual vai ser o intervalo de repetir. Então, mamografia, colonoscopia, o exame de sangue, toque da próstata, né? Que isso tem algumas controvérsias, mas a gente ainda recomenda, né, realizar o PSA em homens acima de 60 anos. E o preventivo do colo do útero, né, que a gente já chama de preventivo, mas é o exame ginecológico lá que coleta o Papa Nicolau. Ele também é extremamente importante. Hoje em dia a gente conhece muito mais sobre o HPV, que é o vírus causador
do câncer do colo de útero. Existe, inclusive, a vacina que, né, combate ao câncer. Não posso deixar de falar da vacina do HPV, que vai ser extremamente importante para reduzir a incidência de câncer de colo de útero, câncer de pênis, tumores de cavidade oral, né, cabeça e pescoço. Então, a vacinação do HPV é extremamente importante, mas o exame ginecológico de rotina também. Muito interessante, né, gente? Como o exame, então, ele deixa de ser apenas para o diagnóstico, que é muito importante, ainda mais se for bem antes, né, bem no comecinho, mas também acaba sendo prevenção, dando para você mais saúde. Muita perguntinha chegando, manda para a gente sua dúvida também, sua participação pelo nosso WhatsApp, você concorre um par de convites do Cinemark, mas precisa colocar a hashtag falando nisso para a gente contabilizar então a sua pergunta e você entrar no sorteio. A gente faz uma pausinha rapidinho, que agora tem a previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas e todos que acompanham Falando Nisso. Ainda temos um pouco da passagem da massa de ar frio, deixando as manhãs e também as noites mais geladas aqui no Vale. Durante a tarde teremos temperaturas um pouquinho mais elevadas, mas ainda assim elas não ficam muito altas. Vamos ter também uma tarde de tempo firme, a previsão é que não ocorram chuvas em nenhuma das nossas cidades, inclusive vamos ter o céu limpo em boa parte aqui da nossa região. As temperaturas máximas de hoje serão de 26 graus em Silveiras, 24 em São Sebastião e 27 em Jacareí. Na tarde de hoje vamos ter um dia ensolarado em Queluz com 25 graus, um pouco mais de nebulosidade em São José do Barreiro, 22 e a mesma condição em Tremembé com 26 graus. Falando agora sobre o litoral norte, vamos ter uma tarde ainda de mar bastante agitado, ondas de até 2 metros de altura, principalmente nas praias de Ubatuba e rajadas de vento que chegam até 35 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. O nosso momento para dar risada ou para passar raiva também, por que não? Lê Garcia traz todos esses sentimentos aqui. É verdade, viu? Que fofoca traz isso mesmo. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. De casa. E eu vou começar justamente com o momento que dá raiva na gente, viu? É mesmo? Porque é uma situação muito delicada que eu ainda acho absurdo a gente ter que discutir em plano 2025, né, minha gente? Thaís Araújo deu uma entrevista para a Vogue falando que o filho dela foi vítima de racismo. Estava de férias num condomínio que a família alugou, andando de bicicleta ali junto com um amiguinho. E os funcionários ali do condomínio questionaram se ele era realmente morador. Oh, meu Deus. E aí ela desabafa, né? Ela fala da situação e fala, inclusive, que orienta o filho o tempo todo. Filho, você precisa ter esse tipo de comportamento, ter aquele tipo de comportamento, usar esse tipo de roupa. E aí o filho, o João, ele questiona, mãe, mas roupa não define, isso não define. Isso. Porque na cabeça da criança tem essa beleza, né? Não existe maldade, a maldade que existe no ser humano. E aí a Thaís desabafou, dizendo que isso realmente aconteceu e que ela tem certeza que se fosse alguém de pele branca, de olho claro, não teria vivido a mesma situação. E é lamentável a gente falar de racismo em 2025 e com crianças. É. E ainda eu me sinto assim no lugar dela, tendo que orientar o filho a ter um comportamento para que não aconteça o racismo. Não é? Não é? É diferente, e deixar né? a criança à vontade da maneira que ela gostaria. A educação de uma criança branca, a isso. educação de uma criança branca é diferente de uma criança preta. Os conselhos que um pai de uma criança preta, né, tem que dar são diferentes de uma criança branca. Enquanto ainda tiver essa diferença de conselhos e cuidados, quer dizer que o nosso país, infelizmente, é racista. Exatamente. E não adianta querer lutar contra isso, porque é uma realidade, uma triste realidade. Mas ela, como mãe, ela quer proteger. Claro. Então... E ela até ressalta, fala assim, como é que vai passar por uma abordagem policial? A gente vê muito isso nos Estados Unidos com mais frequência, né, de formas mais agressivas, mas no Brasil também isso também é muito velado. As abordagens, às vezes, na rua, às vezes... próprias pessoas caminhando ali na praça, enfim, numa praia, que seja Copacabana, por exemplo, vê uma pessoa negra, fica com preconceito. A gente já viu, infelizmente, muitas notícias dessas. Então, é muito absurdo a gente discutir esse tipo de coisa, mas, infelizmente, é o que você falou. Enquanto existir a necessidade do pai ter que aconselhar o filho a se comportar por causa da cor da pele, de comportar de maneira diferente por causa da cor da pele, é porque a gente está errando em muita coisa ainda, né? É um raio-x bem
nu e cru. A gente sente muito pela situação, né? Se solidariza com a família da Thaís Araújo. Família belíssima, diga-se por sinal, né, gente? Maravilhosa. Já vi pessoalmente, ela é super fina, deu oi pra mim como se me conhecesse. Olha, gente. É que eu tava com um amigo que era conhecido. Ai, que chique! Aí ela achou assim, é amigo dele, eu conheço ele também. Foi super fina, oi, eu também fingi que conhecia. Oi, Thaís, tudo bem? Tava com a filha, uma graça. Ninguém menos do que o Lucas Sanseverino, né, minha mas gente? Convenhamos, né? É que eu sou bonita, ela sabe, é bonito, devo conhecer, né? Deve ser do Rio de Janeiro, né? E eu, oi, tudo bem? Você estava no Rio, amigo? Tava no Rio. Aí eu dei oi, fingi que conhecia também. Tá certo. Como é que você tá? Como é que você tá? Ai, que vergonha. Maravilhoso, arrasou, como sempre. Foi engraçado. Né? Até fiquei vergonha. História pra contar. E agora a gente vem com uma notícia que dá mais um quentinho no coração. Uma treta de mais de 20 anos acabou. Treta entre Elton John e Madonna. Olha só, gente, eu nem sabia dessa treta ser tão absurda, de ser tantos anos. Que eles eram brigados, com muitas aspas, porque lá em 2004, Elton John fez um comentário de que Madonna dublava as músicas, usava playback. E aí, ele batia nessa tecla com ela e ela sempre não entendia. Poxa, eu gosto tanto do Elton John, ele foi uma inspiração para mim durante anos, um dos pioneiros a lutar contra o HIV, sem contar o talento inegável de Elton John, né? E Madonna conta, inclusive, que foi assistir a shows de Elton John no passado, ainda quando ela não fazia tanto sucesso, para tê-lo como referência. Mas aí se construiu essa indisposição, vamos colocar assim, entre eles durante anos. Mas Madonna, aos 66 anos, que, gente, eu olhei a foto e falei, é isso mesmo, Brasil? Nossa, é isso? É isso mesmo? É foto recente? É. Foto não de é ontem, foto de sábado. Eu falei, não, o quê? Mas pode ter filtro, né, gente? Vamos ser sinceros aqui também. Tá? 66. Não, aí eu olhei pra ela, olhei pra mim e falei, opa, alguma coisa. Quem tem 60? Quem tem 60 Quem tem 60 nessa história? Mas Madonna foi nas gravações do Saturday Night Live, que é o SNL. Durante a gravação, assistiu tudo bonitinho e falou assim, eu vou no camarim. Passou 20 anos, mas eu vou no camarim tirar satisfação, porque eu gosto dele. E aí, na hora que ela entrou no camarim, ele já falou assim, me perdoa. E aí? Não precisou falar nada. Ele já sabia. Ele já sabia. Da língua afiada que ele tem. E ele fala, justamente isso na declaração que ele deu nas redes sociais, me desculpa pela minha boca grande. Ele fala exatamente isso. Mas, gente, também quem nunca usou, será que em algum momento isso pode acontecer, né? Com algum artista que não está muito bem ali naquela ocasião, a voz não tá legal, enfim. Mas será que ela sempre usou? Ela sempre usou. É que nem falar da Britney Spears, Mas será que ela sempre usou mesmo? Sim. A Madonna? Claro, porque algumas músicas não, mas eles cantam e dançam, é impossível querer que uma pessoa cante e dance 2 horas, gente. E como? Não ficar ofegante? Então ela, Britney Spears, é tudo da mesma escola. A Britney? É performer. Não é cantor, é performer. A pessoa tá fazendo uma performance. Então isso que é diferente, entendeu? E ele se mordia, eu acho, na época, por algum tipo de ciúme também, que vamos combinar que artista tem ego, né, gente? E ela também teve uma grande importância. Então tem isso, São né? dois grandes Mas que bom. Agora que voltam aí, né? Se acertaram. Isso é bom. Quem sabe um dia não Olha que fofoca boa. Boa, né? Não, e disse que vai fazer um feat, né, que eu vi. Vai fazer um feat, Já convidou, Nossa, vai já ser tinha show. esquecido. Vai ser playback? Pode ser. A parte dela, pelo menos, né? A parte dela vai soltar a vozinha, como sempre. Adoramos ler. Maravilhoso estar aqui que com mensagem vocês. incrível, Até né? amanhã, né? Com de mais perdão, né, gente? Não Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Fofoca Sempre bom do estar bem. aqui. Essa faz bem pra energia, já que a médica ontem falou que não podia fazer fofoca, né? Essa é boa. Essa é ótima. Olha, rapidinho a gente vai pro intervalo no Sai Daí, trazendo pra você mais informação e a sua participação ao vivo também. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programação local,
ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. De volta, mostrando o nosso litoral norte com um dia muito bonito, sem nuvem nesse momento, pelo menos na praia. Martim de Sá, em Caraguatatuba, gente, 26 graus neste momento, é a máxima hoje para a cidade e também sem probabilidade de chuva. Para quem pode curtir um momento aí, tomar uns 15 minutos de sol no máximo, aproveite você, porque hoje está valendo a pena, não tem chuva, viu? Probabilidade 0 para hoje, pelo menos. Beijão para você que está aí em Caraguatatuba ou na região também, né? Hoje aqui no estúdio, o nosso assunto é sobre prevenção ao câncer e uma das formas da gente cuidar disso é com relação à alimentação. E a enquete tem a ver com isso que eu falei aqui. Vamos colocar na tela para a gente ver também o resultado parcial. Você sabe quais alimentos são cancerígenos? E aí, qual o resultado, produção? Pode colocar pra gente. Hashtag sim, hashtag não, deu algum BO aí na nossa enquete. Faz assim, ó, vamos colocar aqui pra doutora, o povo fala, que a Águida foi até o Açaí para fazer então uma perguntinha sobre o assunto de hoje. E depois a gente já volta com o resultado da enquete. E a doutora pode comentar com a gente também quais são esses alertas que a gente precisa na hora de montar o nosso prato. Vamos para Açaí. Ainda falando sobre o câncer de pele, que é um dos mais diagnosticados aqui no Brasil. Estou aqui com o Arthur. Arthur, você já fez assim uma varredura na família para saber se tem pessoas na sua família que tiveram o câncer de pele? Olha, graças a Deus, na minha família, que eu saiba, ninguém. A gente tem um tom de pele bom, uma pele boa, meus familiares poucas rugas também por conta do tom de pele, mas mesmo a gente sendo um tom mais escuro, né, o pessoal que tem um pouco mais de melanina, a gente sempre fez o uso de protetor solar, sempre com cuidado, porque é algo que não pode brincar, né? É isso mesmo. Vamos falar então sobre tratamentos. Tem tanta tecnologia hoje, né? Quais são os tratamentos? Como é tratado o câncer de pele? Esses tumores mais incidentes, né, de câncer de pele, que a gente até comentou no início, eles geralmente são tratados com cirurgia, tá? Raramente existe algum outro tratamento complementar. Então, por isso que às vezes, quando a gente fala de estatística, a gente exclui eles da estatística e volta para os tumores sólidos, que a gente chama, né, dos órgãos, porque o câncer de pele, muitas vezes, ele é aquele tumor que aparece em áreas fotoexpostas, né, a área do corpo que tomou sol durante muitos anos, e surgem as lesões, geralmente ali a partir dos 60 anos, vai surgir aquela lesão da pele que tomou o sol a vida toda e agora apareceu. Ainda bem, né, que esses tumores, quando diagnosticados rápido, eles são retirados e geralmente é o tratamento definitivo, tá? Existem exceções, né, os principais tumores de pele que não são o melanoma, porque o melanoma é um caso um pouco diferente. São os mais comuns, que são o SEC, que a gente fala, que é o escamoso, e tem o basocelular. Só para ter uma ideia aqui, esses tumores, eles podem sim ir para outros órgãos, causar metástases, mas assim, é muito raro. Então, de uma maneira geral, o tratamento é cirúrgico apenas. É bom que corta o mal pela raiz mesmo. Isso, então aí entra a questão, né, dos colegas aí dermatologistas, que a gente tem que ter uma rotina, né, de acompanhamento com um dermato, principalmente nessa idade aí, a partir dos 50, 60 anos, que vão começar a surgir as lesões de pele. Muitas manchas vão ser questão mesmo benignas, né, que não tem a ver com câncer, mas sempre tem que estar atento que alguma pode ter uma característica diferente e precisar ser retirada. A gente comentou aqui já, né, sobre a alimentação, que é tão importante nessa prevenção, e a perguntinha da enquete quer entender se você sabe o que pode e não pode também, ou deve evitar comer, para evitar o câncer também como prevenção. Por enquanto, quem participou e mandou para a gente deu o seguinte resultado, 61% dizendo que sim, e eu queria que a doutora então informasse os 38% que não sabem os alimentos cancerígenos. Quais são esses alimentos, doutora? Hoje em dia a gente comenta, já falei, né, em uma das respostas aí, a questão dos ultraprocessados, né, porque eu acho que a alimentação hoje em dia, infelizmente, é muito baseada em fast food, comida congelada. Então a gente tem todos esses alimentos
como eu falei, os ultraprocessados, tem os embutidos, que infelizmente fazem muito parte da alimentação do brasileiro. Então, linguiça, salsicha, presunto. Aí comenta que fala, ai, mas eu como só peito de peru. Mas na verdade é aquela fatiazinha, né? Não é o peru mesmo que a gente come no Natal. Então, todos, mesmo de frango, de peru, todos esses embutidos deveriam ser eliminados da alimentação de todo mundo. Estão, assim, intimamente relacionados principalmente com os tumores do trato gastrointestinal, né? Estômago, cólon e reto. E a questão de agrotóxicos, né? Os nossos hortifrutis aí. Hoje em dia, ainda, infelizmente, o orgânico não é muito acessível, né? E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, acho que em vários lugares do mundo, mas tem até uma questão de, eu tô comprando orgânico e muitas vezes eu nem sei se é orgânico mesmo. Então, tem todos esses cuidados, a gente deveria, né? Usar menos frutas, verduras com agrotóxico, tentar dar preferência para carnes que os animais são criados sem muito medicações, né, hormônios. Então, é sempre tentar ir pro mais natural possível, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue, né, escapar de uma comida rápida, um lanche rápido, todo mundo na pressa do dia a dia, come em qualquer lugar, um hambúrguer, e a gente consome isso sempre, né? Então, é muito importante a gente evitar. Mas se eu pudesse colocar uma tarja preta, assim, os embutidos são o meu foco de prioridade, assim, nos alertas. Tá aí, gente. Anotou a listinha? Os embutidos são, como a doutora falou, salsicha, linguiça, presuntado, são coisas diferentes. Salame. Nossa, às vezes tudo gostoso, bom, né? Mas... Às vezes é gostoso, mas... Enfim, a gente tem que evitar mesmo. No próximo bloco, a gente volta respondendo as participações. Tem muita coisa chegando, tá bom? Obrigada a você que está aí juntinho com a gente. Agora a gente vai chamar a Carol Serra. A Carol tá na Band Vale FM, vai conversar ao vivo com a gente, deu um tempinho aí na programação para falar com a gente um dos destaques da programação da Band Vale FM. Carol, boa tarde, querida. Oi, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde também para a doutora Fernanda, que está aí no estúdio, e para você que acompanha o programa. Hoje eu vim falar sobre a nova faixa de renda do programa Minha Casa Minha Vida para famílias que têm renda de até R$12 mil. Essa medida deve impulsionar as vendas e aquecer o mercado imobiliário na região. Para especialistas, essa ampliação é super positiva, também para dar oportunidade para as famílias terem acesso a imóveis com melhor localização, melhor estrutura. É uma novidade que vai dar fôlego para o mercado imobiliário e também vai impulsionar a venda de casas. Então, assim, vai ser bom para quem vende e vai ser bom também para quem está desejando comprar. Agora, são 4 faixas que estão disponíveis. A faixa 1 atende famílias com renda de até R$ 2.640, com até 95% de subsídio. A faixa 2 vai até R$ 4 mil, com subsídios de até R$ 55 mil. A faixa 3 é para quem ganha até R$ 8 mil. E a novidade, que é a faixa 4, que inclui famílias com renda de até R$ 12 mil por mês, com juros de até 10,5% no ano, né? E o prazo de financiamento de até 35 anos, mas não tem subsídio para quem está nessa 4ª faixa. A nova faixa do Minha Casa Minha Vida vai começar a valer já no fim deste mês, e a expectativa é que cerca de 120 mil famílias sejam beneficiadas nos próximos meses. O financiamento do Minha Casa Minha Vida é criterioso, você precisa ter e levar em consideração o valor de mercado daquele imóvel, como estipulado, e todas as outras regras que tem dentro desse programa Minha Casa Minha Vida. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carol, pelas informações. Bom trabalho para você. Rapidinho a gente vai pro break e já volta. Não sai daí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior. De volta a São José dos Campos, neste momento 27 graus, muito sol, sem previsão alguma de chuva. Um beijo para você da cidade que acompanha o programa. Aí eu quero fazer um convite para você aqui de São José, de Caraguá, onde tiver açaí, viu, gente? Vamos dar um passeio pelo açaí? Nesse caso, a gente vai passear no Açaí Colinas, mas isso serve para todo mundo que tem açaí na sua cidade, para ver os ovos de Páscoa. Ovo de Páscoa, com certeza você vai encontrar aqui no açaí, e eu vou mostrar para você, como curiosidade, também opções que você vai ter. Vamos colocar aqui em cima, Gustavo, para o pessoal ver. Tem os tradicionais da Lacta, que é uma delícia, né? Aí tem um Laca, que é branco, eu amo. Esse aqui também é da Barbie. O que é legal hoje em dia, que eles fazem para as crianças, né? Que elas gostam do quê? Dos brinquedos, né? Então eles montam vários ovos de Páscoa que tem um brinquedo. Eu já vou mostrar para vocês opções. Olha que delícia esse da Oreo. Muito gostoso, né? Ele vem todo recheado. Tem aqui também o de avelã, caso você prefira. Na verdade, esses ovos de Páscoa, eles são legais para dar de presente, né? Até para o chefe, para agradar. Agora, sai, Lucas, olha, eu estou precisando, na verdade, dar, assim, uma coisa mais barata, né? No trabalho. Olha que legal que eles fizeram essa caixinha da Lacta. Te adoro. Aí você já pode dar de presente também, preço super acessível. Aqui em cima tem um sonho de valsa, que é tradicional. Olha o tamanho desse daqui da Lacta. Vem com os bombons dentro. Meio quilo. Chocada, não tinha visto ainda desse tamanho. Olha esse aqui, ó, que é meio a meio. Laca e diamante negro. Que delícia, né? Tem vários aqui. Tem que aproveitar para ver aqui no açaí para comprar. Lembra que eu falei dos brinquedos? Tem várias opções aqui no açaí em que você vai ter os brinquedos. Esse aqui é do PlayStation. Aí você consegue comprar. Paçoquita. Nossa, eu já escolhi o meu. Eu quero esse, porque eu amo paçoca. Imagina, ovo de Páscoa de paçoquita. Aí tem aqui também, olha só, dos personagens. Esse aqui é da LOL, que faz super sucesso, vários tamanhos. Então você que tem muitos sobrinhos ou muitos filhos, né? Olha só, tem do Ben 10 também. Olha aqui em cima, quantas opções. Aqui tudo para as crianças. Ai, que lindo esse da LOL, vem com um copo. Gente, que sensacional. E esse aqui é um brinquedo também do Ben 10, que vem com uma caneca. Gente, tudo isso aqui, ó, de opção para você. No açaí, eu só quero lembrar o seguinte. No cartão para açaí, você consegue dividir 4 vezes, sem juros, as compras aqui também, tá bom? Tudo ligado à Páscoa, não só os ovos, mas também bacalhau, o azeite, tudo ligado à Páscoa você consegue dividir nesses produtos. Mas eu quero usar o cartão da minha bandeira. Você consegue também dividir em 4 vezes com parcelas mínimas de R$80. Páscoa, com certeza, é aqui no Açaí Colinas. Perfeito, gente. Fica essa dica para vocês. Então, aproveite essa oportunidade, dividindo em 4 vezes no cartão para sair ou no cartão da sua preferência, com essas parcelas mínimas. Tenho certeza que você vai aproveitar a Páscoa da melhor maneira possível. Águida. Agora a gente começa respondendo as dúvidas e os comentários de você que está assistindo a gente, participando, falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Nossa convidada é a oncologista, a doutora Fernanda Navarro. Vamos então às participações? Na tela, por favor, a primeira, para a gente dar aqui um gás, tá? Para ter bastante gente atendido. Daniela Lopes, ela escreveu assim: doutora, minha mãe teve câncer de mama em 2004, câncer de intestino em 2014. Até hoje ela reclama de dores na bexiga. O oncologista disse que sequelas são da quimioterapia. Há algum medicamento ou orientação para diminuir a dor que ela sente, doutora? Existe sequela mesmo, né, da quimioterapia, que infelizmente podem ser crônicas, e além do oncologista, eu acho que vale a pena buscar um especialista da área, não oncológica no caso, mas um urologista, por exemplo, né? Se a sequela nesse caso ficou na bexiga, vale a pena ouvir às vezes uma opinião de um urologista para ver se tem alguma coisa que pode ajudar. Perguntinha do Emerson, excelente, Emerson, obrigado pela participação. Seria o adoçante possivelmente cancerígeno, doutora? Ele não conheço nenhum estudo que comprove, mas eu deixo a minha resenha aqui de que o adoçante em abuso,
ele pode sim causar doenças, talvez não oncológicas, mas o uso tem que ser uma quantidade adequada. O pessoal dá um esguicho, né? Não sabe nem quantas gotas coloca. Então isso é ruim. Mais participações, pergunta da Jéssica, também muito interessante. Doutora, ela pergunta os sintomas do câncer de colo de útero. Se descobrir no começo, qual as chances de cura? São extremamente altas as chances de curas quando a gente identifica precocemente, por isso a importância do exame ginecológico de rotina. Mas é claro que se você fez o seu preventivo agora em janeiro e agora em abril, maio começa com sangramento vaginal fora da menstruação, dor na relação sexual, sangramento após a relação sexual, isso é sinal de alerta e que precisa voltar ao ginecologista mesmo no intervalo curto do seu último exame ginecológico para fazer de novo o exame para olhar lá no colo do útero. Tem participação agora da Enedina. Obrigado pela pergunta. Ela quer saber o grau de parentesco, indica a probabilidade de ter câncer. Tem isso, doutor? Os parentes de primeiro grau, né, pai, mãe, irmãos, são os que a gente fica mais atento, né? Mas é claro que numa família onde várias pessoas têm câncer, a tia materna teve, e sempre do mesmo lado, por exemplo, tios, primos, todos do lado materno ou do lado paterno, isso chama atenção. Mas o maior fator de risco é parentes de primeiro grau. Vamos então a mais uma participação, talvez a última. Quem mandou pra gente foi a Rosilene, ela fala sobre frutas, né? O morango e frutas que têm sementes por fora. É anticancerígeno? Não, mas assim, o problema do morango, na verdade, é o contrário. Ele é uma fruta que, se a gente pudesse só usar os orgânicos, seria melhor, porque é muito difícil, ele não tem casca, né? É muito difícil você tirar o agrotóxico que está ali. Então, o morango é um exemplo de fruta que, infelizmente, o ideal seria a gente só comer o orgânico. Agradecer aqui você que mandou sua perguntinha. Infelizmente, nosso tempo já acabou, mas mandou hashtag falando nisso. Tem o sorteio agora, então, do par de convites para o Cinemark. E quem leva hoje, então, esse par de convites, vamos ver, 3, 2, 1, quem traz pra gente é a Nanda. Obrigado pela participação e perguntinha. Um beijo para você. Doutora Fernanda, a gente agradece também, viu? A sua participação foi muito legal. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Olha só, amanhã tem um programa interessante sobre educação e cuidado com os seus filhos, se preparando para o vestibular, as crianças com dificuldades na escola. Raíris Faet traz pra gente soluções, tá bom? Um beijo para você, obrigada por hoje, viu? A gente se vê amanhã, 13h. Fica com Deus, tchau, tchau.